Eu trouxe uma mensagem aqui para falar sobre como o apóstolo Paulo orava pelos santos, né? A gente vê os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a orarem, e Jesus tem ali uma oração modelo, né? A oração do Pai Nosso que a gente conhece, alguns tópicos ali que ele ensina a orar, mas quando a gente vai ver as cartas de Paulo, a gente vê que ele faz algumas orações assim, né? Várias vezes nas cartas, que a gente pode aprender também, né? Com as orações dele. E orar até é igual, né? A gente vê como ele orava pelos santos, pela igreja. E eu quero começar aqui, né? A oração de Efésios, que é bem conhecida. Efésios 1, do 15 ao 19. Ele vai dizer, né? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, a gente vê Paulo aqui orando, falando para Deus, né? Conceder a eles ali espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, para que os olhos deles, os olhos do coração, do entendimento, dependendo da tradução, sejam iluminados, para que entendam, conheçam a esperança para a qual Deus os chamou, e a gloriosa riqueza de Deus nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para nós, né, os que cremos. E no capítulo 3 ele vai orar também, dos versículos 14 a 19, e diz: Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, aqui, né? Paulo ora para que, de acordo com as gloriosas riquezas, Deus fortaleça eles no íntimo do ser deles, com poder mediante o Espírito Santo, para que Cristo habite no coração deles mediante a fé, que estejam arraigados e alicerçados em amor, e possam, juntamente com todos os santos, compreender a dimensão do amor de Cristo, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, são essas duas orações aqui, né, que ele faz em Efésios. Em Filipenses 1, do 9 ao 11, ele diz: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a gente percebe que algumas coisas repetem, né? Aquilo que Paulo vai orando, a gente vê como é que ele vai orando. Em Colossenses 1, do 9 ao 12, também diz: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória,
para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, mais aqui uma vez, né? Ele ora pedindo para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para viver de modo digno do Senhor, né? Em poder agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e serem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, e que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. No capítulo 4 de Colossenses, aqui não é Paulo, né, mas ele menciona Epáfras, né? Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. E ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, aqui no finalzinho, né, orando para que permaneçam pessoas maduras e plenamente convictas, né? Continuem firmes em toda a vontade de Deus. Em 2 Tessalonicenses, uma carta que é bastante usada aí para falar de escatologia, né, da volta de Jesus, do anticristo, mas Paulo também faz algumas orações aqui, né, que a gente pode aprender. No capítulo 1, do 11 ao 12, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele ora para que o Senhor os faça dignos da vocação na que eles foram chamados, e com poder cumpra todo bom propósito e obra de fé na vida deles. Que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada um deles. O capítulo 2, 16 a 17. Que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, o finalzinho ali, um exemplo de oração, né? Que o Senhor dê ânimo ao coração deles e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. E no capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, mais um exemplo aqui, né? Pedindo que eles encham-os de alegria e paz na fé que eles têm, para que transborde de esperança. Em Hebreus 13, do 20 ao 21, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, ali no versículo 21, né? Que os aperfeiçoa em todo o bem para fazer a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus. Em Efésios 3, 20 a 21, né, que era o final daquela oração que ele fez, né? Mas eu coloquei aqui, Paulo vai dizer, né, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Então, o desejo de Deus é fazer infinitamente mais, né, que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que atua em nós, né, o poder dele que está em nós. Então, essas são exemplos aqui de orações que ele faz pelos santos. E tem exemplos também de como ele pedia as orações, né, da igreja, para ele mesmo, né, os cooperadores dele.
Em Efésios 6, 18 a 20, ele diz: orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então aqui Paulo pede orações deles, né, para que seja dada a palavra quando ele for pregar, para tornar conhecido o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo, que ele tenha ousadia, né, para fazer isso. Em Romanos 15, do 30 ao 33, ele fala: irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviços em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então, no versículo 30, ele pede, né, para que ele seja livre dos rebeldes ali na Judéia, porque o serviço dele seja bem aceito pelos santos ali. Então, é isso ele pedindo, né, mas é claro que a gente, sempre que a gente, por exemplo, for orar, né, por algum ministro aí, algum pastor que for levar uma palavra, a gente pode pegar exemplos disso aqui, né, e orar, né, dessa forma, né, que o serviço, que a palavra dele, né, que ele for trazer a mensagem, seja bem aceita ali pelos santos, que ele seja livre dos rebeldes ali. Então, a gente vai aprendendo a usar isso nas nossas orações. Colossenses 4, do 2 ao 4. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Então, a gente vê o mesmo padrão aqui, para ele levar a mensagem do mistério de Cristo, do Evangelho, para que Deus abra uma oportunidade para levar essa mensagem e que ele consiga fazer isso, né? Tenha ousadia para que torne esse mistério conhecido, que Deus dê a palavra certa para ele falar ali no momento certo. Segundo os Tessalonicenses 3, 1 a 2. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Então, tem coisas que se repetem aqui, né? Questão de levar a mensagem, né? De ser livre dos rebeldes, das pessoas perversas, e orando, pedindo para que a palavra do Senhor seja glorificada, se propague e seja glorificada. A gente vê isso em todas as vezes que Paulo pede oração, ele tem esse padrão, né? E aqui eu falei exemplo de orações de louvor, né? Mas é mais exemplo de oração no livro de Salmos, né? O livro de Salmos ali vai descrever vários tipos, né, de sentimentos, de emoções ali que o ser humano passa. A gente pode aprender também pelos Salmos, né? Salmos 16, 11. A questão do louvor, né? Deixa eu falar isso aqui. A gente acha que louvar é só cantar, né? Mas não tá... Faz parte, mas não é só cantar, né? A gente pode louvar a Deus com a própria palavra dele, orando a palavra, incluindo elas nas nossas orações. Salmos 16, 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então, na presença de Deus há plenitude de alegria, na destra dele, delícias perpetuamente. Salmos 18, 1 a 6. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus,
o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu santo templo, do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a gente vê aqui o salmista numa situação de angústia, né? Em vários salmos tem isso também, né? Tem umas que ele fala angústias do inferno cercaram a minha alma, né? Angústias do Sheol, uma situação de depressão ali. E o que ele fala nessa situação, né? O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu refúgio, meu rochedo em que me refugio, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Então são, aqui no versículo 2, né, algo que a gente pode louvar a Deus, né, com esse versículo, né, em oração. No Salmos 19, do 7 ao 9, falando da palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então a gente pode louvar a Deus também com isso, né? Falando da palavra dele, falando que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. E a gente falando isso, a gente vai se enchendo da palavra, né? Salmos 22, 9 a 10. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Então, o Senhor que é o nosso Deus desde o ventre de nossa mãe, né? Ele que cuida de nós desde o nosso nascimento. Algo para se lembrar, né, constantemente. Salmos 25, 4 a 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então aqui já é uma petição mesmo, né? É o salmista pedindo, fazer conhecer os caminhos dele, ensinar as veredas, e guiá-lo na verdade do Senhor, e ensiná-lo. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 12, né? Ele vai falar algo semelhante, né? Ele pega um salmo ali, deixa eu pegar aqui para ler. Hebreus 13, ali no versículo 5 e 6, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Algumas traduções falam, né? Que me pode fazer um mero mortal? Então, é algo para se afirmar confiantemente, né? Constantemente. O Senhor é a nossa fortaleza. A quem temeremos? Salmos 32, 7 a 8. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho.
Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Mais uma vez aqui, o Senhor é minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Salmos 86, 10 e 11. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Então aqui é o salmista louvando a Deus, falando do poder dele, das maravilhas, e pedindo para o Senhor ensinar e guiá-lo. Então é um exemplo de louvor e petição aqui, né? Salmo 103, 1 a 5. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então, o salmista fazendo a própria alma dele lembrar dos benefícios do Senhor e bem dizê-lo em todo tempo. Não se esquecer de nenhum só dos benefícios de Deus, né? Perdão de pecados, de iniquidades, cura de enfermidades. Ambos foram resolvidos na cruz, né? Perdão dos pecados, o Senhor levou nossas enfermidades, pelas suas feridas fomos curados. E é Ele que enche nossa vida de bens. O Senhor dá coisas boas para os seus filhos, né? O Senhor gosta de dar coisas boas para os seus filhos. Salmos 141, 3 e 4. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Então, ele pedindo aqui ajuda para refrear a língua, né? Para o coração dele não se inclinar para o mal, né? Em Apocalipse, a gente vê os anjos adorando a Deus também, duas vezes ali, Apocalipse 4 e 5, né? Coloquei só dois textos, né? Apocalipse 4, do 8 ao 11. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre. E depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, essa aqui são os anjos adorando a Deus, né? Proclamando de dia e de noite, né? Então, eu destaquei aí, né? Coloquei em negrito. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, né? Um salmo de louvor aqui a Deus, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E no Apocalipse 5, 11 a 14, outra cena aqui de adoração a Deus, né? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre.
E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostravam e adoraram. Então não é só os anjos, né? Toda criatura no céu e na terra, aí, debaixo da terra. E em relação às autoridades, né? O que Paulo instrui a gente, né? 1 Timóteo 2, 1 a 8. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E no versículo 8, né, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, aqui Paulo instrui, né, a orar pelas autoridades que estão em posição de poder, para que eles se arrependam, para que eles sejam salvos. E eu vejo hoje, né, assim, né, acho que todo mundo vê também, né, só um monte de crente falando mal de autoridade, xingando nas redes sociais. Eu fico pensando, de que vai adiantar colocar, ficar postando, um cristão, né, ficar postando isso em rede social. Parece que está pedindo para ser perseguido antes da hora, querer arrumar problema desnecessário, né? De que vai adiantar ficar chamando de doente mental, de demônio, falando que vai para o inferno? Aí é algo para se refletir, né? Mas o que Paulo nos orienta é isso, né? É claro que a perseguição vai vir um dia, né? Mas aqui ele fala, né? Para orar e vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. A hora que tiver que vir a perseguição, vai vir, né? Mas enquanto a gente tem liberdade, a gente ora para que a gente tenha vida mansa e tranquila, né? Em Tito 3, 1 a 3, aqui não fala de oração, né? Mas é o nosso procedimento aqui em relação às autoridades também. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. E em relação a essa questão de autoridade, né? Tem cristão que quer fazer parte das duas testemunhas, receber poder e autoridade para profetizar, fazer sinais, que nem Moisés e Elias fez por 1260 dias, mas que não se sujeita à autoridade, né, nem governamental, fica falando mal, xingando, e às vezes nem a autoridade eclesiástica, né, nem na igreja não se sujeita, né. Tem os que nem vai na igreja e fica falando mal também na internet, de pastor, de todo mundo aí. Aí você imagina Daniel na Babilônia, né? Será que Daniel ficava chamando Nabucodonosor de demônio, de doente mental, falando que ele ia para o inferno? Se for ver, os caras lá naquela época era bem pior do que hoje, né? A maldade deles ali, né? Violência da Babilônia, eles sujeitaram ali Judá. A gente vê Daniel, né, ele respeitando Nabucodonosor, a corte dele. É claro que não se dobrando aos deuses deles, né? Quando a adoração a Deus estava em jogo, eles não obedeciam, né? Tem diferença isso. Em Atos 4, ali é tipo uma oração aqui também, depois de um acontecimento, né? Vai dizer assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles
e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra, com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Só que, se eu não me engano, foi Pedro e João que foram presos, né? Depois foram soltos, e ali estavam envolvidos os fariseus, né? O Sinédrio, junto com as autoridades romanas. E no final, depois que eles foram soltos e voltaram ali para os irmãos, eles oram juntos, né? E é isso que aconteceu, né? Perceba que eles não pediram para Deus matar eles ali, né? Para mandar um anjo e matar as autoridades ali, mas para conceder ousadia para anunciar a palavra aos servos, para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome de Jesus. E aconteceu isso, eles foram cheios do Espírito Santo, teve até tremer o lugar ali, né? Era isso aqui que eu queria falar, irmãos, a mensagem. E eu gostaria de orar pelos irmãos, né? Eu falei aqui das primeiras orações, né? Deixa eu voltar aqui. Aí eu já abro para vocês falarem, né? Posso orar por vocês? Tipo, usei de exemplo aqui, né? Vou pegar aqui onde está escrito. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Eliane Coratito, pelo Ricardo Marcial e sua esposa Evelyn Maciel, pelo Juliano Rodrigues, pela Cristina, e por todos os irmãos do grupo do Evangelho do Reino Interior. Em nome de Jesus, peço que o Senhor conceda a eles, meu Deus, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que conheçam a esperança a qual o Senhor os chamou, e as riquezas da gloriosa herança do Senhor nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Oro também, Senhor, que de acordo com as suas gloriosas riquezas, que o Senhor os fortaleça no íntimo de cada um deles, com poder, mediante o teu Santo Espírito, para que Cristo habite no coração deles, mediante a fé. Peço que eles, estando arraigados e alicerçados em amor, que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Que o amor deles aumente cada vez mais, em conhecimento, em toda percepção, para que possam discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus. Oro para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e que eles vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor. Que eles sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Que eles se conservem pessoas maduras e plenamente convictas, e continuem firmes em toda a tua vontade. Ajude o Senhor e torne-os dignos da vocação a que eles foram chamados, e com poder cumpra todo bom propósito, toda obra que procede de fé, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Dê ânimo ao coração deles, Senhor, de cada um, e fortaleça-os para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Dê a eles a paz em todo o tempo e de todas as formas. E ajude-os em todo momento, Senhor. Esteja sempre com eles. Encha-os de toda alegria e paz na fé que eles têm, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aperfeiçoe-os em todo o bem, meu Deus, para fazerem a vontade do Senhor. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus. Não os deixe cair em tentação, Senhor, mas livre-os de todo o mal.
Te louvo porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. De acordo com o teu poder que atua em nós. A ti seja a glória. Amém.